Amém. Graça e paz e Bible Online, mais uma vez, estamos aqui juntos para a gente compartilhar da palavra. E antes de mais nada, eu quero, nesse momento, fazer uma oração, orar para que o Senhor possa nos conduzir. Quero convidar você que está nos assistindo e está aqui com a gente também ao vivo a orar. Senhor, Paizinho, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos. Porque quando estamos juntos, nosso encontro é a casa. Que agora o Senhor venha nos capacitar a compreender aquilo que a tua palavra tem para transmitir, e, acima de tudo, não só compreender, mas ir no mais profundo da nossa camada da vida, nos faça viver. Obrigado porque o teu Espírito Santo tem nos capacitado a encarnar a tua palavra no chão da vida. E é isso que eu te peço mais uma vez. Sopre sobre nós. Venha, Espírito, e nos conduza. Fica à vontade, Pai. E que ao término deste encontro, dessa palavra, a gente fique mais parecido com o Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, verso 28 até o verso 32. Nós estamos agora na IBAB, na série de mensagens, histórias que tocam a nossa história, e falando especificamente agora sobre as parábolas de Jesus. E hoje eu quero ler com vocês uma parábola. É uma parábola que muitos chamam dos dois irmãos, né? Quando você fala de dois irmãos, geralmente fala do filho pródigo, né? O irmão mais velho, o mais novo, mas aqui são dois irmãos também. E o título da mensagem, se você quiser anotar, seja bem-vindo e bem-vinda, você que está chegando agora e está aqui com a gente aí na gravação do YouTube. Eu sei que vocês gostam de anotar a mensagem. O título é o seguinte: Avisa lá que eu vou. Avisa lá que eu vou. É o título da mensagem. Eu não sei se você já teve uma experiência de alguém te convidar, ligar para você, passar um WhatsApp e falar: Fulano, Fulana, bora. E aí você fala: bora, sim. Mas aí você acaba não indo. Você já teve essa experiência? Ou o contrário, alguém fala: ei, bora, vamos fazer alguma coisa, vamos lá. Você fala: não. Aí de repente, no meio do caminho, você: quer saber, eu vou. Já teve essa experiência? Eu já. Das duas formas, gente. Já falei sim, não fui, e já falei não e acabei indo. E é interessante, né? Aí a gente encontra algumas amizades, né? Que a pessoa fala: não, comigo é o seguinte, falou bora, eu falei sim, eu vou mesmo. Não sei se você é desses, tá? Ou se você, de repente, é daquela pessoa que às vezes não tá muito afim, fala que não, e depois acaba indo. O fato é, nessa parábola que nós vamos ler e perceber como essa história que toca a nossa história, fala sobre isso. Avisa lá que eu vou. Avisa lá que eu vou. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 21, verso 28. Eu leio aqui a versão NVI, tá bom? Ela diz assim: Jesus contando: o que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Pergunta Jesus. O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Verso 32. Porque João, no caso João Batista,
Veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Mateus capítulo 21, versos 28 ao 32. A parábola dos dois filhos. É interessante porque Jesus ele não contou essa parábola aqui por acaso. Se a gente ler depois, se você quiser ler depois com calma na sua casa, os versos anteriores, você vai ver que o motivo, a motivação que levou Jesus a contar essa parábola nasce de um confronto. Jesus ele estava sendo interrogado, perguntado, encurralado ali pelos sacerdotes e os líderes religiosos acerca da autoridade. Por qual autoridade você, Jesus, faz e fala tudo isso? Jesus aqui, ele já havia entrado no templo, já tinha virado as mesas, tinha exposto o sistema religioso. E isso tudo incomodou aquele grupo de líderes. E aí, eles se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta. Que, na verdade, né, cá entre nós, não era pergunta nenhuma, era uma tentativa de controle. Vem cá, Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? Aí Jesus conta essa parábola. E por que ele fala de João Batista no final? Porque quando Jesus é perguntado sobre com que autoridade você faz essas coisas, Jesus fala: vou fazer uma pergunta para vocês. Com que autoridade João Batista faz o que faz? É uma autoridade do céu ou é uma autoridade dos homens? Aí eles não responderam. Porque eles sabiam, se falasse que era a autoridade do céu, eles estariam assinando embaixo João Batista, validando o seu ministério. Se ele fala que é dos homens, eles estariam se colocando contra a população que cria em João Batista. Ou seja, ia desmerecer João, que é o que eles achavam, mas ia botar o povo contra eles. Então Jesus, no Rio de Janeiro, a gente fala, colocou ele numa sinuca de bico aqui, tá? Que é aquela jogada da sinuca que a pessoa não tem como sair. Ou deu uma enquadrada boa naqueles homens. E aí conta essa parábola de dois filhos. E é muito interessante porque a parábola serve desse método de pedagogia de Jesus, né? Porque tem coisas, pessoal, que não dá para explicar direto, tem que trazer uma ilustração, trazer uma história, para que a pessoa possa refletir e dormir com aquele barulho, sabe? As parábolas faziam isso, faziam as pessoas dormirem com barulho. Geralmente, pessoas que sabiam, que se achavam como esses sacerdotes e líderes religiosos. Então, esse é o contexto. Jesus conta essa parábola, veja, é para gente que sabia tudo de cor em relação ao conjunto de crenças que eles criam. Pessoas que, de certa maneira, tinham uma bagagem. Isso é muito importante a gente se localizar aqui nessa introdução. Porque eram pessoas que sabiam muita coisa de cor, mas não viviam um caminho. Jesus não está falando aqui, o público-alvo desta parábola não é para gente que estava socialmente distante de Deus. Ele está falando para líderes religiosos, para sacerdotes e líderes. Era gente que falava sim, com eloquência, com excelência, dominava todo o vernáculo, né, o vocabulário espiritual, sabe? Que parecia bem alinhada por fora, mas estava completamente desalinhada no caminho. Então essa parábola dos dois filhos, ela, de certa forma, ela confronta, veja, pessoas obedientes no discurso. O público-alvo desta parábola aqui não são rebeldes óbvios, são rebeldes não óbvios. Amém? Então, essa parábola curta, ela apresenta para a gente algumas estruturas interessantes. Ela tem aqui como objetivo, Jesus está tentando destruir, a partir dela, toda uma vida inteira construída na aparência religiosa.
Então tem dois filhos, né? Dois discursos e duas respostas. E só um filho, no caso aqui, agrada ao pai da parábola. Então essa parábola ela mostra pra gente uma lógica do reino de Deus muito interessante, que é aquela lógica que o que define a nossa caminhada não é o que a gente fala no início, é o que a gente faz depois. O que define a nossa caminhada no seguimento de Jesus não é o que a gente fala no início, é o que a gente fala depois e faz depois. Amém? Dado esse contexto, eu quero aqui trabalhar pelo menos três movimentos nessa parábola aqui. Porque é interessante, a gente encontra aqui um primeiro movimento que eu estou dizendo e estou batizando ele de o sim vazio. O sim que não leva a lugar nenhum. Se você quiser anotar aí, então anote. O sim vazio. O sim vazio que aparece justamente no segundo filho. O pai fala aí, bora trabalhar na vinha? Vai lá trabalhar. Ele fala, sim, senhor. Tamo junto, vambora, tô aqui agora, sou pau para toda a obra. Mas aí, na parábola, ele fala assim, senhor, mas ele não vai. É um sim vazio. Um sim que não gera movimento. E é muito interessante, porque a gente pode perceber, então, vamos tentar olhar agora, botar aqui um óculos, né? Esse filho que fala sim, mas não vai. Lembrando que Jesus está contando essa parábola para denunciar líderes religiosos que sabiam tudo de cor, mas não viviam o caminho de Deus. Então, esse filho que fala sim, ele pode representar um tipo de fé, um tipo de jeito de viver, que até fala certo, mas não anda. Tem discurso, mas não tem percurso. Amém, Babilônia? Consegue perceber isso? Faz sentido para você? A gente então dá o nome a esse filho que fala sim. Ele pode representar isso. É o tipo de pessoa que fala Senhor, ou vira para o outro e fala: Ó, fulano, conta comigo, tá? Mas nunca aparece na vinha. É um tipo de religiosidade performática. É um tipo de gente que talvez até ama, conheça, ama a ideia do reino de Deus, mas não suporta viver o caminho subversivo do reino. E aqui a gente pode, nesse primeiro movimento dessa parábola, desse sim vazio, perceber algumas camadas. Porque veja, como é que isso aqui pode tocar a minha vida hoje, a sua vida hoje? Para pensar. Quando eu falo sim, quando você fala sim, será que às vezes a gente não está falando sim só para, veja, tá comprando um tempo de esquecimento para ganhar tempo? Entendeu? Para interromper ali qualquer tipo de confronto, para se livrar daquela pessoa que está te convidando para fazer algo, e aí o sim se torna uma fuga. Olha que coisa paradoxal, né? Porque muitas vezes o nosso sim, na verdade, é uma tentativa nossa de comprar tempo de esquecimento. Porque no fundo, a gente já sabe que não tem na gente nenhuma disposição de fazer o que a gente falou que ia fazer. Mas ainda assim a gente fala que vai fazer. Interessante isso, né? A gente às vezes pode falar amém para algo, e esse amém, tipo, levanta a mão mesmo e fala amém. Eu creio, e sim, é isso aí. Aí isso, veja que coisa, cria uma falsa impressão de obediência e acaba servindo como encobrimento da real decisão que a gente já tomou de não fazer nada. Olha que loucura. Olha como é que a nossa mente acaba driblando a gente.
No afã de querer ficar bem na fita, eu falo sim, falo amém, levanto a mão. Aí só o fato de falar sim, eu já me dou por satisfeito, como se o próprio falar sim já fosse o fim e não o começo para se assumir algo e a partir dali construir, fazer o que tem que ser feito. Isso seria bom se acontecesse com comida, né? Imagina. Você quer comer essa feijoada? Sim. Aí eu falo, já comi. Só pelo fato de falar sim, já tô cheio. Poxa, isso é bom, né? Aliás, ia ser horrível, porque eu amo feijoada, o sim já ia me deixar ruim. Eu quero comer a feijoada. Mas seria bom, né? Quer comer esse pudim? Sim. Pronto. Ah, não preciso nem mais comer. Estou saciado. Ah, meu colesterol agradece. A minha dieta agradece. Pronto. Mas o sim não quer dizer nada. O sim não sacia. Mas para as nossas ações ou as nossas disposições de fazer algo, é fácil a gente cair nessa arapuca, sabe? A arapuca do sim, que é muito simples, meus irmãos e minhas irmãs, a gente usar palavras e promessas a fim de criar, veja, a ilusão da obediência. É uma ilusão. Dizer um sim, dependendo da intenção que há no coração, e Deus conhece porque ele nos sonda, dizer sim pode ser o veneno para cauterizar a nossa consciência. Sim, pronto, já fiz o que tinha que ser feito, mas você não foi para a vinha. Só falou sim, mas não foi. Você se auto-negou. Você se auto-sabotou. Faz sentido, Bible lá nesse caminho? Amém? Bota aqui no chat. Se esse filho do sim pode representar em nossa caminhada muitas vezes um jeito de ser que gera fuga, ao invés da gente assumir o que tem que ser feito. Amém? Faz sentido? Deixa eu ver aqui o chat. Boa, é isso aí. É o famoso ficar bem na fita, exatamente. Falamos sim para ficar bem na foto. Faz sentido. Mas veja, o ponto aqui, pessoal, é o seguinte: Jesus ele está contando tudo isso. A intenção aqui é justamente confrontar aquele espírito religioso daqueles homens e líderes. Porque, veja, o amor, ele é prático. O amor não mora no que você promete. O amor, ele reside no que você pratica. O amor não mora onde eu e você tem a caixinha de promessa, ele está na prática. É, sabe aquela coisa do, dos namorados, dos noivos, né, os casais? Ah, eu te amo eternamente. Como é que se ama eternamente, gente? Você ama eternamente, não é no discurso. Claro que é bom. Se você tiver oportunidade e você é lindo demais, fala que você ama quem você ama. É bom para você que fala, é bom ouvir. Mas ama eternamente quem ama no dia a dia. Como é que se ama eternamente? Amando no dia a dia. É. É acordando amanhã de manhã, fazendo um café para nós dois. É isso aí, é no dia a dia. É no ordinário. Então o amor, ele reside aí. Deus, ele quer nossos sims, mas muitas vezes nossos sims estão travestidos para esconder quem de fato nós somos. Tem sim, tem um sim que não nasce de uma confissão de fé, nasce do medo de parecer quem você realmente é. Aí você não quer mostrar quem você é. Aí você fala assim: olha que coisa. Gente, a gente cria um monte de problema pra gente. Tem sim que nasce do medo para esconder quem realmente nós somos. Fiquei bem na finta. Enquanto isso, eu fico aqui com meus trapos e meus fantasmas, mas falei sim. Avisa lá que eu vou, só para dizer e não mostrar quem de fato eu sou. Essa é a espiritualidade ou o jeito de ser desse filho do sim. O segundo filho diz sim, senhor, para o pai, mas não vai trabalhar na vinha.
Há aqui um segundo movimento que eu quero explorar com vocês. Eu comecei pelo segundo filho, porque o segundo filho falou sim e não foi. Mas o primeiro filho, ele faz um movimento interessante. Ele fala: não vou, não quero. Avisa lá que eu não vou. Mas depois de mudar de ideia, ele vai. Então, se o segundo filho, né, no caso aqui, que falou sim, mas não foi, representa esse sim vazio, estático, o primeiro filho, olha só, ele pode representar aqui o não que se move. Que paradoxo, né, gente? Então existem sims que não vão a lugar nenhum e existem nãos que nos movem. Interessante essa perspectiva, né? Esse primeiro filho, ele começa mal, mas ele termina alinhado. Ele começa mal, mas ele é tipo aquele time que começa o jogo, toma 1-0, toma 2, aí de repente vai pro vestiário, o treinador dá uma chacoalhada, faz uma substituição, muda o jeito, o time vira o jogo no segundo tempo. Mais ou menos isso. Ele diz não, só que ele não permaneceu no não. Algo aconteceu dentro dele. A Bíblia chama esse processo, chama esse movimento de uma coisa muito linda chamada arrependimento, que é tão importante para a nossa vida. Não é remorso, não é culpa emocional, é arrependimento. Arrependimento. Ele, ao externalizar o não vou, pai, não vou, tô cansado, quero ficar em casa vendo TV, tô de boa, mas depois parece que ele revisa a própria história e decide caminhar diferente. Então veja, o ponto aqui, veja, não é a gente exaltar a negação. Não, não é isso. É a gente tentar aqui com essa parábola de Jesus expor a diferença entre a verdade interna e o discurso ajustado ou ensaiado. O sim do segundo filho é um discurso já ensaiado, ajustado. O não do primeiro filho é uma verdade interna. Quando alguém diz não de forma verdadeira, de verdade, essa pessoa não está performando. Tipo, ela está revelando, ela está se revelando. Ela está permitindo que algo venha à tona. Não tem máscara aqui. É o que é. É o famoso papo reto. É o que é. E quando há esse não, veja, coisas acontecem. Aqui eu percebo nesse filho que fala não, se o filho que falou sim, mas não vai, pode representar uma espiritualidade performática, que se preocupa mais com o discurso do que com o percurso. Esse filho, o primeiro filho que fala não, mas vai, ele abre o espaço para o confronto, gente. Ele abre espaço para que coisas sejam tratadas. Ele se expõe. Quando ele fala não, ele sabe que disse não, porque veio de dentro. E isso ecoa, isso gera processos. Processos acontecem em nossa vida quando a gente internaliza ou externaliza algo que está internalizado de forma autêntica e sincera. Você sabe que o termo sinceridade vem de sem cera, né? Os vasos, quando quebravam, as pessoas colavam com cera, aí vendia, né? Aí a pessoa já esperta, sabendo que poxa, tem vaso aí quebrado, tá com cera, vou chegar em casa, vou encostar, vai quebrar. E perguntava pro vendedor, esse vaso é com cera ou sem cera, né? Conta a história da etimologia que é assim. Aí o vendedor, pode comprar, eu garanto, é sem cera, sincero. É com cera aí, então não quero não, porque só mostra aqui, ó, a aparência. Primeiro toque vai quebrar. O não daquele homem é um não sem cera, é um não sincero. E quando ele fala isso, isso ecoa e gera reflexão, gera confronto, gera incômodo.
E eu quero te dizer algo, em Online, meu irmão, minha irmã, o incômodo, quando não é anestesiado, ele vira caminho para mudança. Algo é chacoalhado dentro da gente. O não sincero obriga a pessoa que falou esse não sincero a se encontrar consigo mesma. O não sincero bota a pessoa num caminho de movimento. O sim performático bota a pessoa no piloto automático. Ah, é assim, eu já falei sim, tá tudo certo, não precisa fazer mais nada. O sim religioso, muitas vezes, ele evita a crise. E não mexe nisso aí, não. Sabe aquele famoso, não mexe nisso, não, que isso aí tá quieto, deixa quietinho aí. É o sim, que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o não, sincero, ele cria crise. Jesus criou várias crises aqui, gente. E com crise se cresce. Desestabilizar o chão da vã tradição para restaurar a essência daquilo que precisa ser essencial. Crise no reino de Deus nunca foi problema. Pelo contrário, é um portal. Crise na sua vida, seja ela emocional, de fé, meu irmão, não é problema não. Como é que a gente pode viver esse sim e esse não na nossa caminhada? Talvez você cresceu crendo em Deus de um jeito, aprendendo a dizer sim, mesmo querendo falar não. Aí, quando você fala um não, você se sente como? Caramba, eu sou a ovelhinha fora do aprisco, aqui tô sendo rebelde. Mas já experimentou chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não consigo criar assim, não, tá difícil. Eu não acredito que é assim. Permita-se. Portais vão se abrir para que você entre num caminho de redescobrimento, de ressignificação da sua fé. Isso é muito importante, gente. Tô lembrando do Alto da Compadecida, né? Tinha o Chicó, que sempre falava, né? Contava lá a história. Aí, não sei, só sei que foi assim. Pronto, a pessoa não quer saber, eu só sei que foi assim e deixa, acabou, não quero saber mais nada, não. E aí, mas o que tem que fazer? Não sei, só sei que foi assim, é o sim, e deixa. Mas eu quero aqui, a partir disso, dessa parábola, desse não honesto, gerar em nós diálogos, sabe? Internos. Por que eu disse isso? Por que eu falei que não ia trabalhar na vinha? Imagina aquele. Eu acredito que isso aconteceu com esse filho que falou não. O que está desalinhado a mim? Por que eu falei não pro meu pai? O que realmente eu quero? Opa! Gerou perguntas, diferente do sim do outro que não foi. O sim que não foi, permaneceu o cara na mesma. Esse aqui não. Esse é o processo do arrependimento. E talvez, meu irmão, minha irmã, você ouvindo isso aqui, possa estar se reconhecendo nesse não. E tá tudo bem. Porque essa parábola aqui, veja, ela não termina na recusa, ela termina na volta. Guarde isso, meu irmão, minha irmã. Deus não se assusta com a sua resistência. Tá tudo bem. Ele se alegra quando você decide não permanecer nela. É diferente. Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E o soberbo geralmente fala sim sempre, mesmo não indo. Mas Deus dá graça ao humilde, que tem humildade para falar, tô afim não. Não, não é por aí não. Esse não sincero, ele pode ainda se encontrar com Deus. Quais são os nãos que você tem guardado no seu coração que está te mantendo numa crise? Bota para fora. O não sincero ainda pode encontrar Deus. Já o sim falso já se perdeu de si há muito tempo. Tá só se auto-enganando, falando sim, sim, sim o tempo todo e já nem sente mais a vida. Deus, eu entendo aqui com essa história que Deus, veja, ele trabalha melhor, ele ama trabalhar com verdades quebradas do que com mentiras bem construídas. Ele prefere.
trabalhar com verdades quebradas. Senhor, eu não fechou a conta aqui. Não tá legal. Do que com mentiras bem construídas, sabe? Deus quer a nossa sinceridade. Deus quer o nosso coração. E viva isso na sua vida, no seu casamento, no seu dia a dia, no seu trabalho, meu irmão. O dizer não também abre um caminho para transformações. Imagina, e a gente na igreja tem a tendência de querer viver no conto de fadas da Disney, onde o mundo ideal sempre acontece, mas o mundo não é ideal, o mundo é real. Coisas acontecem na vida. E dizer não pode também representar isso, é encarar a vida como ela é, a encarar a realidade do seu coração, do seu casamento. E aí, tá tudo bem aí com vocês? Como é que tá aí a família? Sim, tudo bem. Mas não vive o sim que você falou, porque não tá tudo bem. E aí, como é que tá aí o relacionamento? Tá legal não, não tá bom não. Por que que não tá bom? Vamos ver? Vamos compreender? Vamos conversar? Vamos dialogar? Deixa, para de varrer para debaixo do tapete e vamos bater esse tapete para que a transformação possa acontecer. Isso que eu aprendo com um não sincero. Então veja, o primeiro movimento dessa parábola é um sim que não leva a lugar nenhum. O segundo movimento é um não que se movimenta. E o terceiro movimento para fechar é o do próprio arrependimento, gente. Jesus aqui não está elogiando e não está chamando a gente para ficar elogiando discursos. Ele quer validar caminhos. Ele quer validar caminhadas. Ainda que seja uma caminhada de pés que tropeçam, de gente imperfeita. É isso que ele quer e é isso que alegra o coração de Deus. Porque, veja, arrependimento não tem a ver só com o que você sente, fala, é o que muda a forma de você caminhar. Arrependimento, metanoia, é a expansão da mente. É quando você entende. A partir de um não que você fala, aquele não te coloca num processo de arrependimento e você fala: por que eu falei não? Peraí, algo tem que ser tratado em mim. Deixa eu cutucar essa onça aqui, com vara curta mesmo. Deixa ela vir para cima, porque eu creio no poder do Espírito Santo para tratar essa situação. Amém? Tem gente que sente, mas só sente e fala assim, mas não muda nada. E tem gente que fala não, se quebra e começa a andar mesmo torto, mas caminha. Porque arrependimento, ele nasce mais da verdade sincera e sincera do que da perfeição. Na lógica de Jesus aqui, o arrependimento não quer dizer que você vai acertar sempre, não. Mas ele nasce de quem se permite se enxergar. É isso aí. Eu me enxergo com os meus BOs, com as minhas ambiguidades, com as minhas luzes e sombras, com os meus vícios e com as minhas vicissitudes, com aquilo que eu tenho de melhor. Deus trabalha aí, é nesse lugar que geralmente vem à tona quando você fala não, sinceramente, com sinceridade. Aí permite. É quando o que estava oculto sobe. Aí Deus começa a trabalhar. Amém? Já nessa lógica aqui, o sim falado de bate-pronto, de imediato, ele pode bloquear todo esse processo que a gente está falando aqui de aperfeiçoamento, de arrependimento, de caminho. E aqui, meu irmão, minha irmã, tá virada para a gente já ir para o final dessa reflexão. Porque, veja, é muito interessante. O segundo filho disse sim, mas não precisou pensar mais nisso. O sim dele tá falado, pá de cal, acabou. Não precisou se confrontar, não precisou mudar, seguiu no piloto automático. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, nessa hora, faça a gente ver os sims que a gente está falando só para manter o status quo e não ter o trabalho de mudar o que tem que ser mudado. Que ele mostre para a gente. E ele é capaz, ele é poderoso para mostrar. Amém? Ele mostra. Revele em nós, Senhor, os sims que a gente está falando só para manter as coisas como estão e não encarar a realidade como ela é. Esse sim é uma resposta, e no caso aqui do filho, né? Do segundo filho, foi socialmente correta.
mas espiritualmente vazia. Se foram respostas tão supérfluas e vazias, elas não geram transformações, só mantêm as coisas como estão. Elas colocam a gente naquilo que Paulo fala para a gente não cair. Não vos conformeis com este mundo. Mas tem muito sim nosso que está nos conformando. Mantendo a forma. Conformar. Você fica conforme, você não muda. Manutenção de aparência. É isso. Essa é a espiritualidade do filho que fala assim, mas não vai. É a espiritualidade daqueles sacerdotes e líderes religiosos. Veja, meu irmão, minha irmã, porque a mesma força que leva você a falar não com sinceridade, essa força pode ser usada para conversão, para mudança. É aí que começa. Eu aprendo isso com o filho que disse não. Veja, ele não é morno, ele expõe suas vísceras, ele entra em conflito. E entra em conflito, tem verdade, vira decisão, vira mudança. Porque muitas vezes um não bem dito, de forma honesta, com peso, com sinceridade, meu irmão, diante de Deus e da vida, isso carrega tanta verdade para colocar a gente num caminho de mudança, de falar não, mas no final vai e faz o que tem que fazer. O que a gente viu aqui nessa parábola, veja, como a gente está percebendo, quem diz não de verdade, com sinceridade, em algum momento vai ter que lidar com esse não. Ele está na mesa, tem que fazer alguma coisa com ele, tem que tratar. Tirou do tapete, debaixo do tapete, veio para a margem, veio para cima, veio à tona. Mas a conformidade dos sims vazios não incomoda, não confronta, não transforma, só mantém tudo como está. Está na hora da gente aprender com o primeiro filho. Olha para a situação da tua vida, seja ela qual for, e veja, diante das implicações que essa situação coloca diante de você, de tomada de decisões, você tem falado sim só para fugir? Ou você tem falado não, que aqui representa o que há de sincero no seu coração, para que a partir disso haja transformação? Porque arrependimento que não vira caminho é só emoção, gente. Deus, ele não está preocupado em medir a gente do quanto a gente sentiu, sabe? Ele está olhando e quer saber para onde você foi depois que você sentiu. Não adianta, sabe? Poxa, levantei as mãos aos céus. Eu lembro que eu tinha é, enfim, né? As pessoas. E aí, quando eu ia. E aí, Pastor Bruno, quantas almas chegou para Jesus esse ano? Eu falei, quê? Não, porque aqui, ó, lá nos cultos que eu faço lá por domingo, tantos levantam a mão e aceitam Jesus. Tá aqui, ó, contabilizado, 200 pessoas por ano. E você? Eu falei, sei lá, palavra é viva. Eu não tenho controle sobre isso. Sei lá, se a pessoa que falou sim, esse sim, ela falou sim, depois viveu, e o que não levantou, não levantou, não falou não, não foi. Não estou dizendo aqui, ok, se a pessoa faz o apelo, recuar lá, mas não é isso que vai definir, entende? Porque aí a gente fica nesse erro aqui, fala sim, mas depois não faz nada. Não tem transformação, tem adesão. Assinou lá, virou membro, virou ata, tá no domingo, virou sócio do clube. Até paga o dízimo, né? Enfim. Mas gerou transformação? Gerou amor ao próximo? Não sei. Eu tô um pouco preocupado. Eu prefiro chegar no último dia diante do Senhor e falar: Senhor, quando foi que eu fiz isso? Aí ele vai me dizer: Ah, porque quem vive no amor, meu irmão, eu espero que essa palavra nos coloque nesse caminho, não da performance, mas do amor voluntário e genuíno, não fica contabilizando. Por isso que no último dia vão perguntar, Senhor, quando foi que fizemos? É porque faz sem perceber que está fazendo, no sentido de depois prestar conta e puxar o extrato bancário celestial, entende? Tô fora dessa, porque essa não é a lógica do reino. A lógica do reino é uma lógica de amor. E de um amor sem sims que não faz, mas de sinceridade, que inclusive pode ter nãos que depois faz, e pode ter sim sincero que faz também. O ponto aqui não é o sim, não, não, entende? O ponto aqui é a motivação do coração.
Uma performática, a outra é sincera. Uma categoriza e contabiliza, a outra anda e tá caminhando e vai caminhando e deixa o bom perfume ser espalhado conforme o percurso da vida. Esse é o caminho de Jesus. Aí Jesus olha aqui para os religiosos e dá o parecer final. Vocês viram aqui? Publicanos e prostitutas estão entrando antes de vocês. Por quê? Porque vocês não entenderam. Vocês falam sim, mas não vai. Vocês falam sim, mas não vão. A conclusão é maravilhosa, porque quem sabe que está longe, as prostitutas, os publicanos, quando ouve a verdade, se move, reconhece. Mas quem acha que está dentro, usa o sim como esconderijo. Lembra das parábolas que a gente contou em algumas semanas atrás, o achados e perdidos, né? Tem os perdidos fora e os perdidos dentro. É mais ou menos isso aqui. Essa é a tragédia do segundo filho. Jesus está mostrando, vocês são esse segundo filho que falam sim, mas não vai. Que lindo, né? Jesus tem uma forma poética, mas ao mesmo tempo profunda de confrontar, né, com histórias e com parábolas. Ele não desobedeceu por rebeldia, ele falou sim. Ele desobedeceu protegido pela própria aparência performática, igual vocês, sacerdotes e líderes religiosos. No fim das contas, Deus não vai perguntar o que você disse, o que você falou, ele vai perguntar: cadê o caminho que você percorreu? É isso que ele quer, meu irmão. Então, em nome de Jesus, avisa lá que eu vou, mas avisa lá que eu vou na motivação certa, não só para ficar bem na fita, não só para fugir dos confrontos que eu preciso enfrentar na minha vida. Avisa lá que eu vou, mas porque agora eu entendi, inclusive a partir dos nãos que eu falei com sinceridade, que esse não me colocou no caminho da obediência, que depois o meu próprio caminho virou o sim. Deus não está procurando pessoas perfeitas, meu irmão e minha irmã, longe disso. Ele está procurando pessoas verdadeiras. E que eu e você, a gente seja achado com os olhos do Senhor, que passam pela terra buscando pessoas sinceras e verdadeiras. Amém? Que eu e você, a gente esteja entre esses. Não é sobre uma corrida maluca de querer começar certo, não. É sobre se ajustar e terminar certo. E a boa notícia, ei, é que dá tempo de revisar sua resposta. Dá tempo de sair da fala e entrar no caminho. Dá tempo. Dá tempo. Porque veja, esse irmão do sim, ele tende muito mais a nada fazer, pois ele já entende que o próprio fato só de falar sim já é o que tem que ser feito e já basta, entende? Então, a gente tem que começar a colocar nosso coração em outro caminho, porque o coração de Deus, ele está interessado na vontade que vem dele, que nos coloca muito mais além do que só parecer, mas para fazer. Deus está para cima das aparências. E eu entendo aqui que a gente cai nesse perigo de dizer sim e acabar anestesiando a nossa consciência. Eu falei que amo, então não preciso fazer nada que revela que eu amo. Porque eu já falei que eu amo. Pô, para com isso. Sai dessa ilusão de que a confissão por si só já é o fim. Não é. Não. O que importa não é como você diz sim ou diz não, entende? O que importa aqui, independentemente do sim e do não, é o nosso coração ser achado como: aqui estou, meu pai, estou contigo. E se eu estou contigo, vai ter sim, vai ter não. Mas em ambos esses caminhos vai ter transformação e vai ter vida. É sobre isso, Bible Online. Dizer sim para Deus, se não sair do lugar, é o caminho do cinismo. Agora, dizer não com sinceridade, sincera, pode colocar você e eu numa estrada de transformação do que se é verdadeiro, mesmo que tenha assim mesmo a gente ter que enfrentar conflitos, mas no fim
O que vem da sinceridade, no fim, encontra transformação em vida, meu irmão. Eu termino com um entendimento muito profundo dessa parábola que leva a gente para uma história de prática. Como é que essa história dessa parábola toca a nossa história? Eu entendo que Deus prefere um não sincero que se quebra no caminho e se acerta do que um sim que nunca sai do lugar. A pergunta que não quer calar, né? Qual filho você tem sido? Que só diz sim, se conforma na convicção, mas para no discurso? Ou que prefere dizer não, se confronta na dúvida, isso gera processos, ele se permite ser transformado, muda e decide voltar a obedecer? É sobre isso. Avisa lá que eu vou. Avisa lá que eu vou. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa lançar luz em nossos corações, para que a gente possa lidar com o nosso próprio coração. É tão lindo a gente entender que o Senhor nos sonda por detrás e por diante. O Senhor nos conhece por trás e por fora, antes da palavra chegar à boca, antes dos nossos sims serem verbalizados e os nossos nãos, o Senhor já nos conhece. Sonda-nos, Senhor, não para que o Senhor venha conhecer mais da gente, não precisa, porque o Senhor já sabe, mas sonda para que a gente possa descobrir sobre nós, a partir do Teu Espírito Santo, descobrir os sims da conformidade e os nãos dos confrontos necessários, que a gente fica postergando usando sims cínicos. Ajude-nos, Senhor. Porque o Senhor que começa essa boa obra, o Senhor é fiel para completar. Só o Senhor é capaz de iniciar isso em nós, e é a força do Teu Espírito Santo que é capaz de nos aperfeiçoar nesse processo e fazer com que a gente encontre o lugar certo. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a sermos sinceros. Tire de nós todos os sims que têm feito a gente empurrar a vida com a barriga. Tire de nós os sims que têm feito a gente perder o sabor da vida. Tire de nós os sims que têm colocado a gente numa performance que só gera vício e não gera vida. Coloque no seu no caminho da sinceridade, ainda que haja nãos, mas que seja nãos que gerem arrependimento, gera transformação, gera confrontos, geram metanoias, gerem vidas. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos. E que assim seja, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Bible Online, em nome de Jesus. Avisa lá que eu vou, hein? Avisa lá que eu vou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.